Eu sou Flávia. Eu sou atualmente mestre em Ciências Geodésicas e Tecnologias da Geoinformação pela UFPE. Também lá na UFPE eu fiz bacharelado em Engenharia Cartográfica, que o nome está trocado, mas eu sou formada em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Eu estou há 3 meses como Data Analyst Apprentice no programa Lighthouse da Indício. Tenho 2 anos e meio na área de dados. Antes de estar na Indício, eu estava trabalhando como Analytics Engineer na Prefeitura do Recife. E eu também sou criadora de conteúdo no Manhãs com Dados. O que eu preparei para vocês hoje é uma apresentação do meu mestrado, que eu apresentei em abril desse ano. Muito mais para contextualizar vocês das consequências dos eventos climáticos extremos e também pontuar como foi que eu desenvolvi essa pesquisa utilizando Python. Eu preparei também uma parte prática voltada para o tratamento de dados, que eu coloquei lá no grupo uma enquete, coloquei também no Instagram uma enquete, e aí vocês sinalizaram mais interesse na parte de tratamento de dados mesmo. Então, eu peguei um exemplo prático do mestrado para apresentar, mas eu vou pontuando tudo que eu consegui utilizar Python para desenvolver essa pesquisa. E vocês podem também ir interrompendo para fazer pergunta, não tem nenhum problema nisso. Acho que a ideia mesmo é que todo mundo entenda o porquê das coisas, o porquê que a gente está usando Python, o porquê que o Python foi importante para a minha pesquisa, o porquê que também ele é importante. Essa apresentação é mais para o público do estado de Pernambuco, que é da onde está o pessoal do RDSE, mas se tiver alguém aqui também de outro estado, não, pode interromper, pode fazer pergunta, pode tentar entender mesmo. Então, o título do trabalho é As Consequências dos Eventos Climáticos Extremos, com base no SPI e IAC, que são 2 índices, durante o período de 92 a 2022, para todo o estado de Pernambuco. A apresentação, ela está como uma apresentação acadêmica, mas eu vou passando um pouquinho mais rápido para ter mais logo a parte prática. Mas ela é estruturada apresentando uma introdução, contextualizando do problema, quais os objetivos da pesquisa, mostrando um pouco da área de estudo, os materiais que foram utilizados, os métodos, resultados, discussões, conclusões. Bom, contextualizando vocês, a seca, ela é um fenômeno climático temporário, que ela é causada por uma redução abaixo da média da precipitação e ou evaporação excessiva, durante um longo período de tempo, e que pode durar meses ou até mesmo anos. A seca, alguns pesquisadores eles conseguem categorizar em 4 tipos principais, sendo eles meteorológica, hidrológica, socioeconômica e agrícola. A meteorológica é uma seca de curto prazo, é uma seca que acontece nos 3 meses. A hidrológica, ela já é uma seca de longo prazo, que é aquela que vai atingir os reservatórios hídricos, é aquela seca mais prolongada. Já a seca socioeconômica é aquela que vai afetar a produção de café, de milho, a produção agrícola, de fato. E a agrícola é uma seca que vai estar afetando a umidade do solo. Bom, para a gente estudar a seca, a literatura ela desenvolveu muitos índices que os pesquisadores eles utilizam para testar. Porque o que acontece? A gente não tem como escolher um índice e achar que ele é a verdade absoluta. Ainda mais quando a gente está trabalhando com o clima, que é um fenômeno extremamente dinâmico e que não depende somente de uma variável só. Então, não existe um único índice que vá cobrir todos os tipos de seca. Bom, para essa pesquisa foram selecionados 2 índices, que é o índice de precipitação padronizada e o índice de anomalia de chuva, que foi desenvolvido por Mack et al. Em 93 e Van Roy et al. Em 65, respectivamente. Bom, algumas limitações já do meu trabalho são que eu só estou utilizando a precipitação como variável climática para descrever os eventos extremos.
Outras variáveis também são muito importantes. Por exemplo, o nível da maré. Quando a gente vê que a maré está muito elevada e está chovendo, aí chove muito, aí aqui o pessoal de Recife já sabe que em alguns trechos já vai alagar. Tem também a questão dos ventos, a questão do vento da maré, do vento que vem do oceano também. Tem também a questão da vegetação. Então, são muitos outros fatores também que influenciam no clima de uma região. Dessa forma, também nos eventos extremos. Mas não tem como a gente analisar todas as brechas, né? Então, só para deixar claro que existem outras formas da gente estar analisando. Então, algumas limitações para os índices e para os dados é que eu só conseguia atuar com um volume de 30 anos de dados. Então, se eu tivesse um conjunto de dados menor para esses índices, eu não ia estar conseguindo trabalhar, porque ele ia estar dando um erro absurdo. Então, a literatura ela fala que a gente precisa de uma quantidade X de dados. Também existe a dificuldade de trabalhar com dados não estacionários. Também tem a incapacidade de distinguir regiões propensas à seca. Bom, isso aqui é um índice, mas a seca que eu sinto em Recife não é a mesma seca que é sentida em Petrolina, mesmo se esses valores forem bem parecidos. Então, a seca ela é pontual daquela região. Então, existe o máximo para Recife, existe o máximo para Petrolina. E também efeitos de escala de tempo curtas e regimes de chuva sazonais. Aí aqui obter os dados de precipitação. A precipitação, originalmente, elas foram obtidas por dados de estações meteorológicas in situ. Não sei se vocês já viram estações meteorológicas. São aqueles sensores que estão ali captando dados de temperatura, dados de vento, dados de precipitação também. Então, originalmente, eles são obtidos por essas estações. Só que esses dados eles apresentam muitas falhas. Então, outras propostas elas são desenvolvidas como obtenção de dados por radares terrestres, mas que é um produto muito caro. E também dados de sensoriamento remoto, que ele é utilizado com frequência devido à sua abrangência amostral maior que as estações meteorológicas. Só que, por exemplo, eu falei muito sobre a questão do pontual. Então, os sensores, eles vêm com aquilo. Tipo, eles vão estar dizendo que aquele valor de chuva, ele está para uma determinada região muito maior do que pode ser. Então, a gente tem que saber lidar com essas diferenças de resolução espacial. Que é que como eu comentei, né? Apresenta essa desvantagem na questão da resolução espacial, mas às vezes é a nossa única alternativa. Bom, aí o objetivo desse trabalho foi analisar os eventos climáticos extremos nesse período por mês. Então, para utilizar os dados de os dados dos sensores remotos, muitas vezes eles precisam também passar por processos de validação. Então, uma amostra verdadeira, que seria a da estação meteorológica, ela é usada para validar um dado de um sensor. Então, foram utilizados ambos os dados para desenvolver essa pesquisa e foi também realizada uma avaliação da seca na escala de 12 meses. No caso, o intuito desse trabalho não era algo muito, no mínimo, detalhe, era avaliar o todo, o contexto. E identificar esses períodos avaliados como extremos pelos índices na base de dados de desastre. Então, além da gente ter um índice de chuva que está calculando ali para a gente os dados dos eventos extremos, também foi relacionado com o que realmente aconteceu naquela região. Bom, a área de estudo é o estado são as mesorregiões do estado de Pernambuco. Aqui é a região metropolitana, que é a região, meu Deus, região da Mata, região do Agreste, que é considerada uma região intermediária, a região do São Francisco e aqui a região do Sertão. E esse gráfico aqui, ele apresenta como é que está o regime pluviométrico de chuva.
Então, vocês veem que a região metropolitana é a região que tem o maior precipitação média acumulada anual, e a sertão é a menor. Então, à medida que a gente vai se distanciando do litoral, o regime pluviométrico ele vai diminuindo. Mas existem muitos sistemas meteorológicos que influenciam na quantidade de chuva de uma região, sejam eles as frentes frias, zona de convergência intertropical, as ondas de leste, brisas terrestres e marítimas, vórtices ciclônicos na alta atmosfera. Isso também é associado com alguns outros fenômenos climáticos que acontecem, como, por exemplo, El Niño e Laninha, que eles vão estar associados à quantidade de chuva que vai ter naquela região, dado se ele seja forte, se ele seja fraco. Então, isso também acontece. Bom, como materiais para desenvolver essa pesquisa, foi utilizado o GPM, que ele é um sensor que nos fornece dados de precipitação. Não tinha dados de precipitação antes dos anos 2001, então eu só conseguia utilizar dados onde tivesse dados. A resolução de espacial dele é 0,1 graus, que em quilômetros dá igual a uns 10 quilômetros, a 11 quilômetros aproximadamente, e a resolução temporal dele é mensal. Então, eu consegui ter um dado de precipitação acumulada por mês. Dados das estações pluviométricas, aí eu consegui ter um dado de 92 a 2022, com as suas diversas falhas. E resolução temporal foi encontrada mensal e também diária. E uma base de dados de desastre, que é somente do período de 2000 a 2022. E são dados a nível município. E a resolução temporal dele é diária. Falando um pouco aqui dos materiais. O GPM ele é uma rede internacional de satélites, que ele foi lançado em 2014. Ele já veio com uma sucessão do seu sensor anterior, que era o TRI, que tinha uma resolução espacial maior, 0,25 graus. E aí ele já vem com melhorias. E ele possui dois sensores principais, que é o GMI e o DPE. As estações pluviométricas, 145 estações pluviométricas foram obtidas pela Biblioteca HidroBR, que aí foi baixado em Python esse dado. Aí foi obtido todos os dados de precipitação da ANA. Nessa biblioteca, ele também informa que tem dados do INMET, só que na época que eu baixei estava indisponível. E eu até entrei em contato com o desenvolvedor, que ele é brasileiro, pelo LinkedIn, e aí eu perguntei, né, sobre os dados do INMET e tudo. Daí ele me disse que não, que o INMET tinha parado de disponibilizar dados pela API. Então, ele não tinha mais como fazer a busca pelos dados do INMET por essa chamada da API que tinha na biblioteca dele. Então, eu precisei ir no site do INMET, baixar os dados do INMET, e aí esse é o exemplo que eu vou trazer de tratamento dos dados. Porque na biblioteca, eu consigo ter um dataset da forma que eu consigo realizar filtros, realizar agrupamentos, realizar contagens. Da forma que o INMET disponibiliza os dados, não dá para realizar esse tipo de coisa. Ele disponibiliza um arquivo CSV para cada estação, então já seriam 26 arquivos. Mesmo que eu concatenasse os dados depois, eles não estariam no formato que eu preciso para juntar com os dados da ANA ou juntar com os dados do sensor, em cada um do seu jeitinho. Então, a gente precisa realizar um tratamento nos dados para que a gente consiga ter um dataset completo. Porque, não sei se vocês estão entendendo, mas acabou que eu tenho 3 fontes de dados que vão me fornecer dados de precipitação mensal acumulada. E dados também de base de dados de desastre. Aí aqui são dados por município. E aqui eu estava interessada em dar Gente, se tiver confuso, vocês me interrompam, porque essa parte aqui é muito importante. Então, as estações pluviométricas, elas são dados in situ. Então, são dados de latitude e longitude. Então, eu tenho um pontinho ali, eu sei onde é que ele está. Já o dado do sensor, eu tenho um grid, seria uma quadrícula no espaço, 11 por 11. E aí eu posso ter ponto ali dentro, no caso a estação, ou posso não ter. Então, tem esse detalhe aí.
Já os dados de desastres, eles estão me dizendo, ó, em Recife aconteceu uma enxurrada. Aí eu, tá bom, beleza. Mas eu posso ter uma quadrícula, ou mais de uma quadrícula em Recife, ou posso ter uma estação pluviométrica em Recife, eu posso não ter. Então, eu tenho, vamos pensar assim, num super joint espacial, que está todo mundo dentro de Pernambuco, mas cada um no seu formato. Tem um dado que está no formato TIFF, que é o dado que vem do satélite, ele vem no formato TIFF, que é um formato de imagem. Então, eu criei uma função para extrair os dados dessa imagem. E aí eu tenho um valor, não, para aquele local ali, eu consigo ter tal dado de precipitação. E aí tem o dado da estação pluviométrica, o da ANA, que é independente do INMET, mas os dois têm a mesma resolução espacial. E tenho dados também de desastres. Então, eu precisei juntar esse bolo de dados aí para estar conseguindo manipular e extrair informação dali. Aí aqui é um fluxograma dos métodos que foram utilizados para essa pesquisa. Então, algo que eu já estava explicando um pouco são esses 3 conjuntos de dados, que são os dados das estações. Gauss são estações meteorológicas, então eu tenho estação meteorológica de 92 até 2000. Converti o dado para mensal. Os dados tiveram falhas, então eu precisei utilizar a regressão linear para preencher essas falhas. Fiz uma interpolação desses dados para eu conseguir ter a mesma extensão de dados do dado do sensor, já que eu sei que no sensor tem cobertura global, então eu sei que eu tenho para Pernambuco todo. Então, como eu queria um grid que todo mundo ali tivesse um dado de precipitação e eu conseguisse trabalhar com ele, eu precisei fazer uma interpolação. E o método que eu utilizei foi o inverso da distância. Eu também tinha estações meteorológicas de 2001 a 2022, mas esse conjunto de dados aqui ele foi utilizado apenas para dizer, tá ok, os dados de sensores, você pode usar eles. Então, foi feito uma correlação desses dados, fazendo um join espacial. Então, eu peguei o valor estimado do satélite exatamente no ponto da estação meteorológica. E aí eu utilizei 2 métodos para validar esses dados. Um deles foi a correlação de Tal, de Kendall, e o outro foi o erro quadrático médio. Depois eu uni esses dados. Aí aqui uma parte um pouco que outros métodos também podem ser utilizados para fazer essa junção dos dados, inclusive para parametrizar essas 2 fontes de dados, mas para esse trabalho não foi desenvolvido. Mas ficou aí a consideração, né? E aí foi calculado os índices, eu vi quem era, o que aconteceu e vi o que aconteceu realmente utilizando a base de dados de desastre. Bom, os dados, como eu já havia comentado, né? Os dados eles vieram diários e precisaram ser convertidos para mensal. Então, como eu estava trabalhando com dados de precipitação, eu precisei utilizar precipitação acumulada e não precipitação média. Se fosse dados de temperatura, seria temperatura média. Então, é muito importante, quando você estiver analisando os seus dados, você entender como é que eles funcionam, como é que você precisa desses dados. Não simplesmente replicar porque alguém usou a média, porque alguém somou tudo. Então, é muito importante você ir tirando essas dúvidas, pesquisando, perguntando, ver quem já trabalhou com esses dados e tal. Os dados, eu já sabia que existia falhas nesses dados. Eu já havia trabalhado com dados de estações meteorológicas antes do mestrado. Então, eu estudei alguns métodos que eu conseguiria fazer em tempo hábil de desenvolver uma dissertação. Então, o método que eu utilizei foi o método de regressão linear. Só que eu não podia dizer que eu vou preencher um dado de Recife com um valor de Petrolina, que é na outra extremidade do estado. Eu precisava de um dado que tivesse um pouco mais perto. Então, eu fui pesquisando o que é que outras pessoas fizeram e eu vi que utilizaram dados com até 100 km de distância. Então, beleza. Para eu poder validar aquele meu dado de Recife, eu preciso de estações que estejam próximas de Recife.
E também eu vou trabalhar com dados com uma amostragem muito pouca de dados. Então, dados que tiveram menos de 10%, eu não estaria nem analisando, porque não estava fazendo sentido. Então, aconteceu isso. O método de interpolação, aí eu passei para um software, para o software do QGIS, e utilizei parâmetros de resolução espacial 0,1 graus. Lá ele tem as configurações, então eu disse, quero a mesma resolução espacial que eu tenho na imagem, que eu quero que você interpole esses pontos e me retorne uma imagem igualzinha a que eu estou imputando. E aí ele fez isso. E aí, para cada mês que eu já tinha feito essa conversão, ele me gerou uma imagem TIFF para os dados que eu não tinha imagem, né? Que é os dados antes dos anos 2000. Fiz essa conversão mensal, utilizando agora outra parcela de dados, que é a parte que eu precisei validar. Vou dizer, vou usar os dados dos sensores. Então, eles também precisaram passar por uma conversão mensal, já que meus dados dos sensores, eles eram dados mensais. Utilizei uma função extract pixel que eu criei para ir buscar, fazer tipo, como se fosse um furo na imagem, para obter o dado estimado ali do TIFF. E aí ele me retornou um dado estimado da precipitação e eu tinha o dado verdadeiro, que era o dado da estação meteorológica. Então, utilizei os métodos de correlação e também a raiz do erro quadrático médio para estar avaliando o quão bom são esses dados, unir esses datasets. Então, unir esses datasets das imagens, depois que eu validei, estava tudo ok, com o que eu tinha feito antes, que é o dado interpolado. Então, eu tinha dados de 92 até 2022. E agora eu podia trabalhar com os índices climáticos. Daí eu utilizei esses índices aqui. O SPI ele é interessante que ele retorna dados de menos 2 a 2. Então, ele ajusta os dados a uma função de probabilidade gama, que para cada valor, naquele ponto que eu preciso, ele vai estar me retornando um valor nesse intervalo de menos 2 a 2. Então, ele vai estar pegando a seca naquela latitude e longitude. Ele não vai estar avaliando o todo. E o IAC, ele é mais simples em relação a cálculo, mas ele também retorna a mesma coisa que o SPI, que são dados utilizando apenas dados de precipitação. E a ideia é que esses índices eles sejam muito parecidos. Bom, a literatura também nos diz algumas informações sobre se esses dados são extremos ou não extremos. Daí eu fiz eu uni, eles tinham mais séries, mas como eu queria representar esses dados em mapa, até para a gente conseguir conseguir visualizar o que era realmente extremo, o que não era realmente extremo. Então, eu fiz um agrupamento nesses dados para conseguir classificar eles. Então, eu tenho que dados acima de 3 para o índice do IAC. Eles são dados extremos para a umidade e dados maiores ou iguais a 2. Para o SPI, são dados extremos. E o extremo para seca é o inverso. Então, dados menores ou iguais a menos 3 para o IAC são dados extremos para seca, e dados menores ou iguais a menos 2 são extremos para o SPI. E utilizei a base de dados de desastre para quantificar o quanto de desastre aconteceu naquele mês. Então, desastres como enxurradas, inundações, mortes, deslizamentos de terra, pessoas afetadas pela seca, porque eu estava analisando tudo. E aqui são uma parte dos meus resultados. Aqui a análise da correlação. Então, eu vi que analisando os dados do sensor e analisando os dados das estações meteorológicas, eu obtive dados de moderada positiva a forte positiva. Então, isso só me diz o quê? Só me diz que à medida que um dado de precipitação cresce, o outro dado ali também cresce. Então, para um p-valor menor, bem menor, bem inferior a 0,01, no intervalo de confiança de 95%. Outros autores também tiveram resultados parecidos. E agora, os dados do RMSE, eu vi que
Os dados que têm os pontinhos aqui mais escuros são onde tem a menor discrepância do valor verdadeiro para o valor estimado. E aqui, esses dados aqui eles estão em milímetros. Então, de 19 a 36 milímetros são esses dados aqui, e eles vão até 84 milímetros. Então, a gente consegue observar algumas estações com uma discrepância mais alta, dado esse intervalo. E aí, isso pode ter acontecido por diversos motivos. A estação tinha poucos dados, o satélite nessa região aqui não trabalhou bem, o que acontece também, sabe? Por isso que a gente testa vários sensores, vários locais. Mas, de forma assim, geral, para esse intervalo de dados aqui, que foi usado no intervalo de quartil, então eu peguei todos os dados e dividi em 4 pedaços. Ele trabalhou bem. Então, a gente deu continuidade à pesquisa. E aqui eu mostro os resultados dos índices climáticos. Aqui eu tenho a mesorregião do Agreste. E aqui nós temos o índice, o IAC e o SPI. Essa linha aqui, ela fala o que é o limiar da extremidade. Então, todo mundo que está daqui para cima são dados extremos para umidade e daqui para baixo são dados extremos para seca. E aí vocês podem ver que ambos os gráficos eles estão se comportando de forma bem parecida. E é realmente o esperado, já que ambos os dados imputaram dados de precipitação. Então, aqui eu consigo destacar o ano de 93, o ano de 98 e o ano de 2012 como anos de seca extrema, coisa que para o SPI, para os limiares que a literatura informou, não foi encontrado. Foi orientado também que a gente trabalhasse com outros limiares. Por exemplo, dava para utilizar os percentis aqui, para a gente dizer, não, desse quartil para cá são dados extremos. Ou desse quintil para cá são dados extremos. Então, tipo assim, isso aqui eu peguei dados da literatura e repliquei para essa pesquisa. Então, para o SPI eu não encontrei dados aqui. E aí a banca ela até sugeriu que eu trabalhasse com outros limiares para comparar mesmo. Ó, a literatura informou esses índices, mas não funcionou isso para Pernambuco. Mas se a gente utilizasse outras abordagens para estar classificando, pode ser que a gente conseguisse destacar outros períodos de extremo. Que se a gente fosse avaliar pelo menos o top 3 dos extremos, também é 93, 98, mas aqui não 2012, aí ele já me retornaria 99. Bom, aqui é na região da mata, então a gente passou pelo Agreste, agora a gente está na região da mata. E, de forma análoga, 93, 98, 2012 e agora 99. E para o SPI ele ainda não identificou nenhum período para essa classificação. Metropolitana, agora está sem o limiar, mas é -3 aqui, o limiar. Então, a gente tem 93, 98, 99, acho que 2012 também, -3,3, 2012 também. E aqui no SPI é -2, então ainda nenhum ano, como de -2 a 2, né? Então, ainda nenhum período é de extremo. Aqui na região do Sertão, segundo, aqui eu teria que ver ainda o que aconteceu, mas era esperado que ele se comportasse da mesma forma que o SPI. E nesse período aqui ele não se comportou. Então, eu teria que rever essa parte aqui, mas era esperado que ele fosse igual ao SPI. Mas aí a gente vê aqui que em 2012 ele sinalizou -7,7 de extremidade para seca, para o ano 2012. Então, esse daqui é uma análise que é feita de forma anual para o estado inteiro, quer dizer, para essa mesorregião. E aqui, para o São Francisco, que foi a única mesorregião que sinalizou um extremo utilizando o índice do SPI, que foi aqui no ano de 93. E o IAC também identificou 1993, 98 e 2012.
e extremo para umidade, aqui, ó, 2004, 2008, 2009, 2020 e 2022. Que eu acho que todo mundo, não sei se todo mundo aqui estava em Pernambuco em 2022, mas a gente teve. Eu vou contar mais para frente. Foi um pouquinho difícil. Bom, aí aqui são os dados em mapa, onde eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui são dados de quadrícula. Então, aqui eu tinha um grid, que era esse grid de imagem. E aí, para cada quadrícula, para cada ponto dessa quadrícula, eu vou ter um valor de precipitação. Em que 92 a 2000 são os dados que eu utilizei da interpolação e de 2001 a 2022 são os dados que o satélite me forneceu. Então, os dados vermelhos bem fortes são dados extremos para seca e os dados azul são dados de extremo para umidade. Então, a gente consegue ver aqui 93 para todas as mesorregiões praticamente. Aqui é o índice IAC, tá sem o título, mas aqui é IAC e aqui é o SPI. Aqui nós temos o SPI, que para a região do São Francisco, quase toda a mesorregião está como extremo. E aqui no sertão, somente essa ponta aqui, que está como extremo. Tem uma zona aqui de transição do Agreste para o sertão, que também está com bastante extremidade para seca, no ano de 93. Aí, em 95, ele traz extremos para seca aqui na região do sertão. Aqui um pouco na região do Agreste, aqui na Mata Norte. 98, todo o estado de Pernambuco com seca também. 96, a mesma porção de 95. 97 também a mesma porção. Então, a seca, ela é muito difícil a gente saber quando é que a seca ela vai acabar. Então, ela vai acontecendo, vai ano após ano. E nós tivemos anos bem difíceis. Aqui é o ano de 2000, o ano 2012, que o IAC identificou vários períodos aqui com extremos climáticos. E agora, para precipitação, a gente tem 2004, 2022, 2020, 2011 aqui nessa região norte do estado de Pernambuco, 2010, aqui quase a região do Agreste toda, um pedaço aqui do sertão, 2009, sertão todinho, São Francisco todinho, Mata Norte, por essa aqui da região metropolitana. Bom, aí aqui são um resumo, né, alguns highlights do que aconteceu de desastre nessas mesorregiões. Aí, por exemplo, no ano de 2004, todas as mesorregiões aconteceram enxurradas, inundações, deslizamento de terra, de percas. Nós tivemos 48 pessoas que morreram, 21 mil pessoas ficaram desabrigadas ou foram deslocadas das suas casas para casas de amigos, vizinhos. 12 pessoas ficaram desaparecidas, mais de 2 mil pessoas ficaram doentes. Em 2008, no sertão, desculpa, 2008 na região metropolitana, nós tivemos também enxurradas, inundações, deslizamento de terra, seca, 15 pessoas morreram, quase 7 mil pessoas ficaram desaparecidas ou foram deslocadas, mais de 21 mil pessoas ficaram feridas, mais de 500 pessoas adoeceram. No ano de 2008, sertão, seca e enxurrada, 2 mortes, 811 pessoas desaparecidas, 251 pessoas doentes. 2012, 3 mortes, 3 pessoas desaparecidas. Aqui foi o início de uma seca. Então, 2015, que essa seca aqui durou muito, acho que ela durou 6 anos. Aí, 2015, no sertão, que o índice sinalizou para a extremidade de seca, a gente tem 15 mil pessoas afetadas pela seca, porque a seca ela é cumulativa, os efeitos dela. Os efeitos de chuva, não, a gente viu ali que teve uma enxurrada, a pessoa ficou, as casas foram todas demolidas, mas é um evento pontual. Já a seca não, ela vai acontecendo, vai acontecendo e vai acontecendo. E aqui em 2020, já no final da seca, e aí a gente tem 651 mil pessoas afetadas pela seca. Aqui não dá para ver.
Mas foi bem complicado. Bom, aí aqui algumas discussões, né, do porquê isso tudo aconteceu, baseado. Tem também os fatores do clima, tem fatores que são além do clima, que são do clima também, mas, tipo, não naturais do clima, né? São fenômenos climáticos que acontecem. Por exemplo, o ano de 97, tivemos o El Niño, que ele afetou o reservatório de Itapacurá, no Recife. A gente teve uma seca de 98 a 99. Então, quando a gente tem El Niño e um El Niño forte, aí o que é que acontece? A gente tem uma seca mais intensificada. E aí, nesse momento aqui, houve seca e o pessoal começou a fazer perfuração ilegal de poços. E racionamento de água também. Aí, já outro autor, em 2002, publicou um artigo que teve uma crise hídrica, que aconteceu após essa seca de 98 e 99, que também levou ao racionamento de água, perfuração de poços, também ilegais. Aí, aqui é uma reportagem de um jornal, falando agora sobre um outro efeito, que é o de Laninha. Já a Laninha, quando ela acontece, o que seria o El Niño. Então, o El Niño é um fenômeno climático. E aí ele é classificado em forte, intermediário e fraco. Quando ele acontece, ele é como se ele estivesse chamando a chuva ou chamando a seca. Então, quando ele acontece intensificado, ele intensifica a chuva. Quando é uma laninha. E quando é uma laninha forte, ele intensifica a seca. Então, aqui houve uma laninha, que é esse fenômeno climático, e aí ele ocorreram fortes chuvas na região metropolitana, daí 22 mortes, 102 deslizamentos de terra, 100 feridos, 60 mil desabrigados. E aí, agora, 2015, outros impactos associados aos eventos de chuva, agora só no município de Ipojuca. E aí, esse autor destacou que no ano de 2000 foi decretado estado de emergência no estado. Então, acontecem muitas catástrofes, né? Então, aqui são algumas imagens. Aqui em Ágil tem o município de Sertânia, que está na mesorregião do Sertão. Em 2016, foi considerada a maior seca severa dos últimos 110 anos e que afetou Pernambuco e também outros estados do Brasil, principalmente da região Nordeste. Aqui em B, a gente tem a mesorregião da Mata, no município de Belém de Maria, e representa um dos 14 municípios da Mata do Agreste, que entraram em estado de calamidade pública, com 2 mortes e 2 desaparecidos. Então, quando essas coisas acontecem, e aí decreta o estado de emergência, e o Estado precisa enxertar recursos para que aquele município ele se ajudar aquela população, né? E aí, quando acontece calamidades públicas e esse tipo de coisa, também vem dado enxertado de meios federais, que também que aconteceu, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Muitos municípios ficaram debaixo d'água, soterrados. Eu não sei hoje como é que está a situação de lá. Se alguém souber, tiver lido uma reportagem, acho que seria legal contribuir com a gente. Mas isso é algo muito, muito sério e traz mortes. E não tem como a gente prever, mês que vem vai acontecer. Tipo, não tem. Como a gente pode ser que chova bem muito, mas a gente não tem como saber a extensão do que vai acontecer, sabe? Então, aqui era o ano de 2022, que é aquilo que eu tinha deixado para falar no final, que foi o ano que teve a maior desastre natural da história de Pernambuco. Foi em 2022. E teve o maior número de mortos, que foi 84 mortos. Eu lembro que Rio Grande do Sul já passou de 84 há muito tempo, né? Eu lembro que estava em 80 quando eu estava acompanhando. Bom, aí aqui falando um pouco, né, sobre as minhas conclusões com essa pesquisa. Então, eu vi que que a validação foi bem sucedida, então eu consigo utilizar dados de sensores para trabalhar com esses dados nesse nível. Tipo, é muito interessante se vocês quiserem utilizar dados de satélite para, por exemplo, quero descrever como é que está a chuva em algum município. Pode ser que o dado de satélite seja muito útil para você, se você estiver analisando alguma coisa mais macro. Se 11 quilômetros for útil para você, aí você vai lá e utiliza. Mas pode ser que não, pode ser que você queira tipo, acompanhar a chuva numa fazenda.
Aí você vai precisar realmente de uma estação meteorológica. Então, é tipo, o que é que eu quero analisar? Por que eu quero utilizar esses dados? Eu só tenho esses dados disponíveis, então eu vou utilizar esses dados, pelo menos eu tenho alguma coisa. Bom, ambos os índices conseguiram identificar dados de valores extremos, principalmente o IAC. O SPI só identificou o São Francisco, que foi aquele último gráfico que eu mostrei. Então, a gente consegue também, pela base de dados visuais, consegue citar deslizamentos, enchentes, secas, um grande número de mortes, pessoas desabrigadas, feridas, desaparecidas. E aí, uma das conclusões é que o único índice não é capaz de captar tudo isso. Então, se eu tivesse optado somente pelo SPI, eu não ia ter identificado o período extremo nem utilizando essa literatura. Então, foi muito importante eu ter utilizado mais de um índice climático para estar descrevendo a seca, sabe? E as secas, elas podem ser previsíveis. Todo mundo sabe que alguma hora ela vai acontecer, em anos consecutivos. Só que o que é um desafio ainda é prever a duração e a intensidade. Não tem como a gente saber. Por outro lado, a chuva, quando ela acontece, ela causa muitos danos, principalmente financeiros, assim como a seca. Mas a sua detecção ela é imediata e ela possibilita identificar esse impacto e agir em benefício da segurança e o bem-estar de toda a sociedade. Aqui algumas referências que eu usei e tal. E eu queria, tipo, passar a bola para vocês antes de eu ir para a parte prática, até para eu beber uma aguinha também. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, então eu vou dar prosseguimento aqui no exemplo que eu preparei. Bom, o porquê do Python? Bom, o Python, ele tinha uma biblioteca de HidroBR que eu utilizei dados da Ana, então ele me possibilitou que eu conseguisse fazer o download dos dados, ao invés de eu estar... Acho que caiu. Bom, me possibilitou que eu fizesse o download desses dados e já viessem de uma forma que eu conseguisse utilizar, fazendo filtros, agrupamentos, que era a minha intenção. Então, mas de qualquer forma, preciso fazer um tratamento desses dados para eles estarem da forma que eu preciso, até para elaboração de gráficos, elaboração dos mapas. Então, eu preciso fazer alguma série de tratamentos. E também para a parte de análise de dados. A gente tem uma comunidade muito forte do Python para análise de dados. Tem muito material na internet, então, para essa parte de análise de dados, eu acho o Python uma linguagem muito boa para trabalhar. Bom, eu acho que eu vou ter que parar aqui de compartilhar para compartilhar outra guia. Espera aí. Aqui é uma guia do Jupyter Notebook, que eu preparei os dados do... Aqui ainda tá aparecendo a apresentação, viu? Não tá aparecendo, não? Pra mim não. Tava aparecendo a apresentação e agora tá tudo preto. Apareceu agora? Agora sim. Boa. Tá. Bom, aqui é o ambiente do Jupyter Notebook, pelo Anaconda. Então, tipo, a gente tem como utilizar o Colab, mas eu optei por utilizar o Jupyter Notebook. Então, aqui são algumas bibliotecas que eu utilizei. O GeoPandas é uma biblioteca para trabalhar com Data Frame Python, só que para dados espaciais. Pode perguntar, Gleison. Pode perguntar. Ele mandou no chat, foi? Não, mandou não. Desculpa, é porque eu tava procurando aqui o botão do microfone. A senhora me ouve bem?
Sim, sim. Dona Flávia, me diz uma coisa. Aí no Jupyter Notebook, a gente tem como utilizar algum terminal para poder utilizar o Git? Hum, pelo terminal do Anaconda. Ou por aqui também. A gente teria que baixar um terminal do Anaconda, não é isso? Você baixa. Aqui você usa pelo Anaconda. Mas tem como você configurar isso aqui para utilizar o Git. Tipo assim, aqui eu estou pegando dados do meu Drive. Só que se eu utilizar o Git e o GitHub, e o GitHub Desktop, eu consigo puxar os dados e fazer o commit para minha branch lá do Git, e aí eu subo ela para o meu GitHub. Tá ok. Obrigado, professor. Pronto. Aí falando um pouquinho das bibliotecas. O GeoPandas é uma biblioteca para a parte de dados espaciais. Como eu tinha dados de mapa, dados espaciais, eu precisava de uma biblioteca de dados espaciais. Então, ela é o GeoPandas. Então, aqui eu fiz a instalação dessa biblioteca, importei os dados. Aqui eu poderia chamar ela de um apelido, que é o DPD. E aqui foi o Pandas, que se eu não tivesse, eu também poderia ter instalado e dado um apelido para ele também. Aqui são algumas outras bibliotecas. Aqui é a biblioteca do OS. E eu importei alguns dados. Por exemplo, esse XD, ele é para eu setar o meu diretório. Por exemplo, eu quero que ele pegue os dados daqui. Aqui é para ele dar um print dos meus diretórios. Aqui é para ele listar os arquivos que eu tenho no meu diretório. E esse aqui é para ele perguntar se eu tenho, se aquilo ali para mim é um arquivo ou não é um arquivo. E aqui para expressões regulares. Então, eu fiz o download dos dados, eu vou até mostrar para vocês como é que estão. Como é que eu consegui baixar os dados lá do. Ó, os dados eu baixei lá no IMET. Achei que eu não vou conseguir usar, tenho que usar o Chrome. Aí, são dados do IMET. Aqui é o site do IMET. Aí eu venho aqui em dados meteorológicos, banco de dados meteorológicos. E aí ele explica aqui um pouco como é que são esses dados. Aí clica aqui em prosseguir, porque eu vou querer um volume muito grande de dados. Deixa eu ver aqui. Coloco meu e-mail, porque esses dados eles chegam por e-mail. E aí eu preciso dizer para ele como é que eu quero esses dados. Aí, por exemplo, eu posso colocar que eu quero em vírgula, vou querer dados mensais, quais Oi, são os aí. tipos de... Oi. Tá parado no Júpiter ainda. Eita, estranho. E agora? Porque eu tô compartilhando a primeira tela aqui. Ó, agora tá. Massa. Pronto. Aí eu tô no site do IMET. Deixa eu repetir, então. Eu vou mostrar aqui, é mais para vocês entenderem como é que os dados vêm. Que a ideia aqui é realmente mostrar como é que eu lidei com os dados da forma que eles vieram do site do IMET. Então, tenho aqui os dados meteorológicos. Aí eu venho aqui no banco de dados meteorológicos. Para mais uma requisição, eu preciso prosseguir aqui, entrar com o meu e-mail, prosseguir. Vou dizer que eu quero dados vírgula, quero dados mensais, são meus dados de precipitação. Existem dois tipos de estação automáticas e convencionais. Eu precisei repetir isso aqui 2 vezes. Tá parado. Tá parado. Tava entrando aqui em outra conta pra ver se era no meu. Só. Que estranho. E agora? Estão vendo meu mouse? Agora sim. Boa. Gente, eu entrei na tela do IMED. E aí eu coloquei banco de dados meteorológicos. E aí eu prossegui, porque eu vou querer baixar um dataset maior. Aí eu coloquei meu e-mail, coloquei como é que eu queria os dados numéricos, se é ponto vírgula. Falei que eu queria os dados mensais. Existem dois tipos de estação, automática e convencional. Eu vou querer ambas as estações.
Vou querer uma abrangência, pode ser por região aqui. Aí eu digo qual região que eu quero e qual a data de início que eu quero dos meus dados. Por exemplo, eu vou querer ele de janeiro de 92 até 31 de dezembro de 2022, que é a data de início e fim lá do meu, lá da minha pesquisa. Aí eu quero dados do Nordeste. E aí aqui do Nordeste, ele me retorna dados de todos os estados do Nordeste. Aí no meu caso, eu queria dados somente de Tá Pernambuco. parado aqui. Você tá Parado. mexendo? Tô. É. Tá como se fosse estática a tua tela. Tá parada. Faz o seguinte, tira compartilhamento e compartilhar de novo pra ver se vai. Tá. Fica me avisando aí. Tá. Deve ser o site do IMET, viu? Agora tá pegando. Boa. Enfim, eu tô dizendo aqui o que eu quero fazer. Vou selecionar todos os dados aqui de Pernambuco que eu quero. Ó, as estações Arco Verde. Eu tô fazendo isso. Eu acho que quando tu vai mudando de uma tela pra outra, é como se a Mas eu tela não tô ficasse mudando, estática. eu tô só, tipo, scrollando a página pra baixo. Eu acho que é Ah, realmente o site do IMET. Vê se melhora agora. Tá gravando? não, agora tá aparecendo. Tá, tá bom, agora tá bom, tá scrollando, tá mexendo. Beleza. Ó, Caruaru, Floresta, Garanhuns, Pimirim, Uricuri, lá. Eu fui baixando todos os dados aqui. E aí eu fiz o procedimento aqui e ele vai me mandar todos os dados por e-mail. Aí eu vou só abstrair essa parte aí do e-mail. E aí eu vou mostrar de novo aqui para vocês como é que vem os dados. Estão vendo minha tela? Sim, a Tem gente não, tá vendo. de aquisição não, mas pode demorar um pouquinho. Tipo, não é automático que chega os dados, não. Pode demorar, tipo, 1 hora. Acho que vai depender do volume de dados. Então, pronto. Ó, esses dados aqui que começam com A são dados Não tá alfabéticos. aparecendo na tela, os dados. Tá Não tá aparecendo aparecendo. só. Não, não. Tava aparecendo tua tela de trabalho. Eu acho que é o Teams é ruim quando você vai mostrar a tela inteira. Ele quer que você mostre somente as guias. Ah, Enfim. Mas vai vir dizendo para todo mundo acompanhar. Ó, tá eu bom. baixei os dados, eles vêm dessa forma. Aí vocês podem ver, ó, ele tá me dizendo que essa estação aqui tem dado do dia 1º de janeiro de Não, 2020. ah, pronto. Tu tá Não, mostrando agora a tua pasta de trabalho, né? é isso mesmo, tá Tua. mostrando. Isso. Tipo, eu abstraí aquela parte do download que eu disse, ó, eu tava no site do IMET. E aí no site do IMET eu fui lá, disse como é que eu queria que viesse meu dado, da onde eu queria que ele viesse, eu quis que ele viesse de Pernambuco. E aí eu tive vários arquivos, que são as estações meteorológicas lá que eu apresentei, ó, 26 itens. São 26 arquivos de dados do IMET. Então, quando tem esse A aqui na frente, eu já sei que é a estação automática, mas tipo, vamos abrir esse arquivo para ver como é que vem o dado. Eu vou abrir aqui no bloco de. Vai me dizendo se dá para ver o bloco de notas, porque eu acho que não vai dar. Dá não, né? Não. Eu vou parar e vou compartilhar a tela do bloco de notas. Dá para ver agora o bloco de notas? Agora tá. Boa. Ó, aí ele me diz assim, ó, o nome é Uricuri, o código da estação é esse, ele tá nessa latitude no estúdio aqui, essa é a altitude do meu dado, a situação dela é operante, data inicial 92, data final 2022, 31 de dezembro de 2022, periodicidade mensal. E aqui são as colunas do meu dado, que está separada por ponto e vírgula. Então, aqui eu tenho um pedaço que ele me diz informações da, da estação meteorológica, que é uma estação fixa. E aqui são os dados que ele me retorna mensal. Ó. Nesse aqui, ele não tem dado nenhum. Aí, beleza, mas em algum momento ele vai ter. Ó, aqui 93, 30 de novembro de 93. Aí ele me retornou esse conjunto de dados aqui. Então, ele está sempre no último dia do mês, ele está me retornando esse valor.
Aí, para a precipitação, ele me retorna a precipitação total mensal e temperatura, ele me retorna a temperatura média mensal. Então, é algo já interno do dado, sabe? Tipo, a precipitação, a gente sabe que ela, para a gente representar uma precipitação, a gente fala ela de forma acumulada. Choveu tantos milímetros nesse dia, choveu tantos milímetros nessa hora. No meu caso, choveu tantos milímetros nesse mês. E temperatura, a gente trabalha com a média, não com a acumulada. Tipo, a média é tanto. Beleza? Alguma dúvida de como estão vendo os dados e tal? Vou parar e compartilhar os. Beleza. Então, eu tenho meus dados. Então, aqui eu criei uma variável, path, e eu disse o caminho que estavam meus dados lá naquela pasta. Eu usei o chdiff para me dizer, ó, esse é o path dele. Quero que você aponte tudo para pesquisar por aqui. Flávia, Aí, print, oi. desculpa, eu não tô vendo nada, tá tudo preto aqui pra mim a tela. Meu Deus. Tava aparecendo aqui. Eu acho que pode ser conexão. Tá. Eu vou rodar isso aqui. Tá vendo agora? Michele, Agora sim. Boa. Vai. Eu vou rodar aqui, beleza? Que foi só a biblioteca. Aí agora eu vou ir junto com vocês nesse pedaço. Aqui eu disse onde é que estão meus arquivos lá que eu baixei por e-mail. Aqui eu disse onde é que estão os meus arquivos. E aqui eu vou dar um print. Tipo assim, eu tô usando, ó. Pega esses arquivos que estão nesse diretório aqui. E aí eu tô dando um print para ele me dizer isso. Beleza? Show. Aí aqui eu tô criando uma lista para poder visualizar todos os meus arquivos. Eu tenho vários arquivos lá, né? Eu não vou, tipo assim, eu podia criar 26 variáveis e ir salvando o arquivo, mas são muitos arquivos e tal. Então, uma forma mais rápida seria a gente listar todos os arquivos que tem lá e salvar eles todos numa lista. Aí, beleza. Criei uma lista vazia, não tem nada nessa lista. Aí eu vou criar agora um for para ele ir verificando todos os meus arquivos ali na minha lista. E toda vez que ele encontrar um arquivo, ele vai perguntar. Ele vai usar o spy, vai perguntar se ele está vendo um arquivo e vai salvar na minha lista vazia aqui o arquivo. Minha lista, que aí ele vai percorrer e vamos visualizar essa lista. Então, ele está me trazendo todos os arquivos lá da minha lista. Eu podia ter outras coisas nesse arquivo, nessa pasta, mas ele ia me retornar tudo dessa forma. Obviamente, depois eu podia fazer outras operações de filtro e tal, para poder pegar só o que eu quero, que é o que eu vou fazer aqui depois. Mas nesse exemplo aqui, tipo, eu acho que eu tinha mais arquivos, depois eu apaguei, não sei. Enfim. Aí eu vou criar agora um data frame em branco. Só para ele guardar meus arquivos no formato de data frame. Beleza? Criei um data frame, não tem nada nesse data frame. E aí eu vou dizer, ó, cria uma lista nesse data frame em que o nome da coluna é todos os arquivos e colocar todos os arquivos nessa lista. Chegou aqui e aí a gente visualiza o data frame. Beleza. Então ele criou o data frame e coloquei esses arquivos naquela lista. Aí aqui eu fiz um filtro, mas nesse caso, para ele filtrar, ó, todo mundo que tem dados no nome do arquivo, tu coloca ele no meu arquivo, podia ser CSV, podia ser M, podia ser qualquer coisa. Mas eu botei dados. Eu acho que na época eu tinha outros dados ali, eu precisei disso. Mas aí a gente vai fazer. Ele só fez um filtro aqui. E ele vai filtrar todos esses arquivos, vai dar a mesma coisa. Era uma etapa que não era necessário, mas fica aí para algo que pode ser feito.
caso vocês tenham outros arquivos dessa pasta. Bom, aí aqui já é o display, né, que eu estou visualizando todos os arquivos. Aí eu vou criar agora um DF vazio. Que a minha ideia é a seguinte: a minha ideia é criar um dataset para que eu consiga visualizar todos os dados em formato de dataset. Então, eu quero uma coluna que me retorne o nome de todas as estações, uma coluna com latitude e longitude, uma coluna que me diga se a estação é convencional ou automática, uma coluna que me diga a data de medição dos dados, uma coluna que me retorne a temperatura, a precipitação e dos dados da forma que os dados vieram, não é a forma que eu consigo trabalhar com eles. Então, a ideia é a gente construir junto esse data frame para trabalhar com esses dados. Então, eu vou vir aqui, vou criar um data frame vazio aqui. E aí, eu fiz um laço para ele ir chamando todos esses meus arquivos e criando. Vamos lá, vamos ver como é que isso foi feito. Bom, aqui é um do laço, é o for, e aqui tem o range, que ele vai me dizer quantas vezes ele vai precisar percorrer esse for. Então, eu disse, percorre o número de vezes, que é o número de linhas. Então, eu pedi para ele contar o número de linhas desse data frame, nessa coluna, enfim. E aí a gente pode... Vamos fazendo por partes. Beleza? E aí agora ele vai me retornando um print. Então, eu disse, pega esse path que eu tinha chamado lá em cima, coloca essas duas barras, porque eu preciso colocar duas barras, porque senão ele não entende. E aí me bota esse nome aqui depois, porque para a gente chamar cada arquivo, eu preciso colocar o diretório e o nome do arquivo. Então, eu pedi para ele ir iterando por cada arquivo que tinha lá naquela pasta. Então, ele fez isso. Aí depois, eu vou querer que ele concatene todas as planilhas com os dados das estações. Aí eu tinha criado esse data frame vazio aqui. Então, ele vai estar concatenando os dados. Aqui ele vai estar concatenando o dado da estação, que é o... Agora, tem nada, mas depois, quando começar a fazer o laço, ele vai ter. E aí, ele está usando uma função do Python, do Pandas, que é para ler dados CSV, porque eu sei que o dado está em CSV. E aí, ele está, lê esse dado aqui, que está nesse caminho. Aqui. E aí, usa esse separador aqui, que é o ponto e vírgula. Vocês lembram lá que eu falei do bloco de notas estava em ponto e vírgula. Pula 9 linhas. Pula 9 linhas. E não tem nenhum cabeçalho. Então, vamos lá. Então, agora, vamos visualizar como é que estão esses dados. Eita, desculpa. Ele está capturando somente até a linha 9, que é somente... Se fosse skip lines, aí que ele iria pular. Então, ele está pegando para mim somente as 9 linhas, que são os dados dos cabeçalhos das estações. Então, agora eu visualizo o cabeçalho dos dados das estações. Beleza? Tipo, ele está visualizando somente as 10 primeiras linhas. Vê. Então, aqui ele começa me dizendo que o nome da estação era Recife, que esse era o código da estação, que essa era a latitude, que essa era a longitude, que essa era a situação da estação, que essa era a data final, data inicial, data final, essa era a periodicidade dos dados e esse era o nome da aula. E aí ele começa agora a percorrer o próximo arquivo. Agora eu estou pegando somente a cada 9 linhas. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu preciso meio que mudar. Eu também não consigo fazer muita coisa somente com essa coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele ir nessa coluna, chamada 0. Vou pedir para ele converter isso aqui tudo para string, se ele não tiver como se... Já que eu estou trabalhando com uma lista, uma coluna, eu preciso colocar o ponto str para ele poder agir
naquela coluna. Meio que eu transformo ela para string. E faz um split para mim, onde tem 2 pontos e espaço, que é esse pedaço aqui. Então, ele vai criar um split para mim aqui, e ele vai separar em 2 colunas. Vai expandir e vai me retornar isso aqui. Então, agora eu tenho o nome da estação, nome e a estação aqui eu tenho o código, aqui eu tenho latitude, aqui eu tenho longitude, isso em 2 colunas. Beleza? Aí agora eu vou criar um outro. Eu criei agora o cabeçalho dos dados. Agora eu vou criar um data frame vazio para ir colocando cada linha. Mesma coisa. O nome do data frame é DF. E aí ele está fazendo um for em dados da estação 0. Um unique. Que aí ele, tipo, quando eu coloco unique, ele está fazendo o seguinte. Ele não vai percorrer todas as linhas. Ele não coloca aqui, ó, tem altitude e altitude. Aí quando eu coloco unique, ele só mostra esse nome altitude uma vez, que é como está mostrando aqui. Nome uma vez, código uma vez, latitude uma vez, longitude uma vez. Beleza? Então ele está fazendo for coluna e aí ele está fazendo esse unique. Então aqui ele está pesquisando onde tiver nome, tipo, ele vai colocar nome aqui, porque ele está fazendo for nessa string. Tipo, antes eu estava fazendo for em cada índice, em cada número do data frame, tipo, em cada número de linha. Agora eu estou fazendo for em cada palavra da minha lista. Agora eu estou fazendo for em cada palavra da minha lista. E eu vou querer que ele coloque isso no data frame como uma coluna. E aí ele diga, quando esse dado aqui de 0 for igual ao número dessa coluna, você me coloca esse número. E aí agora, quando eu vou colocar o data frame, F, aí ele me retorna o nome da estação, o código da estação, a latitude, a longitude, a altitude, a estação, data inicial, data final e a periodicidade. Beleza? Tá, vamos prosseguir. Temos agora o nosso DF. Aí agora eu vou criar um DF para o outro pedaço de dados. Eu vou dizer, cria um data frame vazio aí para mim, para eu colocar os dados do IMET. E faz um for para mim, de novo, lá no nome dos arquivos. Vai lendo cada arquivo. E ao invés de tu pegar somente as 9 primeiras linhas, que foi o que eu tinha pedido da última vez, tu pula 10 linhas, começa na outra e pega tudo. Para mim, por favor. Aí é isso que a gente vai fazer agora. Lembra que tá todos os formatos. Deixa eu botar todos. Fazer assim. Ó. E aí ele me disse o seguinte. Ele pegou todos os dados lá para mim. E aí ele, que ali estava separado por coluna, muito importante. Lá tinha um separador também, que era ponto e vírgula. No cabeçalho do dado do bloco de notas, ele tinha me colocado um texto falando do arquivo CSV, o nome é esse, estava só uma única vez. Agora não. Agora ele disse, não, esses dados estão uma informação por linha. E aí eu só pedi para ele pular aquele cabeçalho que não era útil para mim e que ele me retornasse essa informação de dados. Tem mais coisa para fazer. Mas foi bom, que aí deu para entender. Tá dando para entender. Boa.
Bom, agora o que é que eu pedi o seguinte. Ó, quando tu lê os dados para mim, tu chama também os dados lá do início do data frame para que eu leia eles pelo menos uma única vez. Eu sei que tá vazio, mas, tipo, lê pelo menos uma vez os dados lá, como coluna, aí beleza, eu tô lendo. E aí eu tenho aqui toda a informação do dataset. Cada informação que estava antes, aqui eu tô lendo aqui agora. Porque eu precisaria juntar esses dados. Mas eu tenho vários dados aqui como nulo. Mas aqui eu tenho os dados. E também os dados como nulo, porque é algo do dataset, né? Não tem muito como o que eu vou fazer. E aí, o que eu vou fazer? Tem uma função no Python que é o ffill. Que esse ffill ele faz o seguinte: ele preenche os valores nulos. Nesse caso aqui, os valores de linha nula. E o default do Python é que ele preencha os dados em linha, de cima para baixo, com o valor que tem aqui em cima. Então, toda vez que tiver um valor nulo aqui embaixo, ele vai preencher de rotação. Que aí vocês visualizam. Não sei se dá para visualizar. Talvez. Tá dando pra ver o dataset com muitos valores nulos. Boa. Aí, o que é que acontece? Ele tá com muito valor nulo. Só que eu vou preencher esses dados aqui com esse mesmo valor que está aqui em cima. Em algum momento, esses dados aqui vão se tratar dessa estação aqui. E aí ele vai parar de preencher os valores nulos, porque ele vai saber, ó, tem dado ali, eu não preciso preencher como nulo, porque já tem dado. E aí ele vai pegar essa linha aqui, e aí ele vai pegar essa linha aqui e vai preencher com os valores embaixo. Isso é muito útil. Então ele está fazendo isso. Vamos lá. Boa. Ele pegou agora e pegou um pedaço desse data frame e está transformando ele em vários. Não, aqui. É porque eu dei duas vezes display. Aí deu uma confundida. Mas, ó. Estão vendo que ele preencheu com os mesmos dados que tem aqui. E aqui, quando chegou em Recife curado e tal, ele começou a preencher com os outros dados do Recife curado. Porque ele pegou o que tinha em cima e preencheu embaixo, onde tinha dados faltantes. Só que uma coisa muito interessante do Python é que ele fez isso e ele não reseta, tipo assim, lá em cima mesmo, ele já não tinha. Ele leva, como eu estava concatenando os dados, ele cria novos data frames, ele leva em consideração aqueles índices que estavam. Mas, ó, tem 6.997 linhas. Aqui tá não. Travou, foi? Tá um pouco travado mesmo. Eu tô Tenta parada. compartilhar. Eu não fiz nada. Deixa eu Tá parar. mostrando o dataset e ainda vazio. Tu fez o ffill, que ele vai preenchendo de cima para baixo, conforme o valor anterior. E tu falou que deu display, mas travou na parte do agora foi. Tinha travado na parte do nulo. Eu excluí o display e depois para não confundir. E aí eu tô mostrando somente esses dados aqui, aplicando o ffill eixo zero nas colunas. Somente def.colors, que era esse def aqui. Tipo, def.colors, ele pega somente essas colunas aqui. E aí ele não pega os dados de precipitação. Porque, tipo, os dados de precipitação, eu sei que são dados faltantes, então eu não posso preencher com a informação anterior. Mas dado de nome de estação, dado de latitude e longitude, eu sei que é porque o IMET só quis me dar esses dados de uma vez só. Então eu peguei o DFMET, fiz um filtro para ele aplicar esse fio somente nessas colunas. Tipo, se eu fizer isso, é a mesma coisa
eu fizesse tipo, def match e pegasse, sei lá, essas aqui. Assim, só um exemplo para não ter que copiar tudo, sabe? Mas aí, tipo, quando eu coloco eita, quando eu coloco ai, bom, quando eu coloco def.column, ele me retorna uma lista com os valores da coluna. Quando Acho eu que coloco, caiu. Som. travou de novo, foi? Tá muito ruim o Teams, Caio, tu tem que Oi, trocar Ed? pra mim. Oi, Oi, acho que tua conexão caiu. eu tô ouvindo vocês. Eu só parei de Pode ser de novo, novo, por favor? que tava. Tá me ouvindo agora? A gente tá te ouvindo, mas pelo menos pra mim. Pronto, agora voltou. Todas as informações. Voltou? Apresentei. Beleza. Voltou. Ó, o que foi que eu, tipo, tava fazendo? Eu disse, ó, eu quero que você aplique o FFIL somente nesse pedaço de dados que eu não tenho. Porque eu, tipo, eu tinha usado um dataset antes, que era o DF, e eu tinha feito uma transformação para que ele colocasse todo mundo dessa forma. E aí eu sei que df.columns, ele vai me retornar uma lista de valores que eu consigo usar essa lista em qualquer canto, inclusive aqui. Então, tipo, ignorando o DF, eu consigo pegar essa lista e pedir para ele filtrar isso aqui para mim. E foi exatamente o que eu fiz aqui. E aí, nesse pedaço aqui, eu usei o FFill para que ele conseguisse preencher os valores que estavam faltando. Só que ele faz levando as informações do DF, as informações do DF com relação às linhas. E aí, o que é que esses índices aqui? E aí, isso me atrapalha muito. Toda vez que vocês virem o dataset de vocês, que ele não tá, tipo, de zero. Ó, tá vendo? Tá com 0 e 0. Não vou ver vocês verem o dataset de vocês, que tá, tipo, de zero até o número final de linhas. Se não tiver assim, aí vocês resetam esse índice. Porque isso complica a vida, ou complica a vida na hora de fazer um tipo, aí vocês resetam. E aí agora ele tá. E aí agora eu vou ver aqui somente os tipos de dados, que é para terminar. Tá todo mundo aqui como objeto. E só tem um dado que é tipo uma coluna em branco que ele criou aleatoriamente. Acontece muito também nos dados que a gente trabalha. Ele cria algumas colunas porque tem espaço em branco lá no CSV e tal. E aí agora eu vou visualizar os dados. E aí eu tenho uma coluna que diz o nome da estação. Então agora eu consigo dizer, ó, filtra para mim somente os dados de Recife. Amanhã a gente travou aqui de novo, tá? E aí voltou? Eu não sei se voltou. Tua conexão acho que tava dando uma oscilada, porque tava bom e aí depois deu uma parada. Aí Caramba, vai falando, se caso dê uma oscilada de novo, eu te aviso. tá bem. Bom, foi o que eu fiz. Eu, tipo, criei esse DF, resetei o índice para que ele me retorne, tipo, de 0 a 6.000, que é o número do final de linhas. E agora eu posso fazer filtro, posso filtrar pelo nome da estação. Olha que legal. Posso filtrar por, me diz os dados no formato de data e tal. Aí ele me diz. Então, tipo aqui, agora eu posso fazer filtros e agrupamentos nos dados. Mas uma coisa que eu preciso fazer nos dados, por causa da minha intenção com os dados, que é trabalhar com dados ano e mês, é tipo, ó, desse data de medição aqui, que é a data da. Ó, aqui é data inicial e data final. Aí vai um pouco também de entendimento dos dados. Tipo, a data inicial e a data final é
o período que aquela estação está funcionando. Foi que agora ela deu pane, mas tipo, de 2004 a 2022 é o que ele diz para mim que tinha dado. Não necessariamente vai ter dado. Eu tenho um artigo que eu publiquei no LinkedIn, eu posso compartilhar. Que aí ele faz uma. Que aí ele mostra como é que está avaliando a completude desses dados. Que aí, tipo, fica para um outro momento. Mas aqui a ideia era a gente tratar esses dados, né? Então, seria. A minha intenção é trabalhar com a data da medição, para que eu consiga extrair os dados mensais, para que eu consiga relacionar depois com os dados dos sensores. Então, eu vou lá e eu consigo. Eu sei que os dados eles estão como texto. Eu tinha visto lá no info, estava todo mundo como texto. Então, agora, vou comentar, porque não preciso fazer isso aqui de novo. E aí eu vou fazer de novo um split nos dados, para que ele me retorne os dados aqui de ano. Ele vai fazer um split para mim. E aqui no mês. Quando eu faço um split, ele separa os dados em colunas. Quando eu coloco esse expand igual a true. E aí, as colunas, elas viram o... Se for uma coluna só, aí ele me dá o 0. Como aqui eu tenho 2 vezes a data da medição, deixa eu fazer, tipo, só assim para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, aqui tá em branco, né? Mas ele me retorna assim. Aí, quando eu coloco o expand igual a true, aí ele vai criando o número de colunas de acordo com os splits que eu vou dando, com os separadores que eu vou dando. Aí, como eu quero o ano, eu digo, ó, o ano é 0. Então, aqui tu me diz que o DF ano é o 0. E aí, para o mês, eu vou querer o 2. 1. Mas se eu fizesse a data, eu diria, ó, eu quero 2. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu disse para ele criar para mim o 1 e o 2. E aí, ele vai colocar para mim, nesse data frame, 2 colunas, uma chamada ano, outra chamada mês, no final do dataset. E agora eu consigo até filtrar por ano. Ó, me dá todas as medidas do ano de 2020. Aqui. Travou de novo? Eita. Não tá trabalhando, né? Beleza. Aí, só pra gente finalizar, vocês estão vendo aqui que tem um dataset funcional para, tipo, fazer filtro por mês, por ano, agrupamento, análise, por estação. Aí, o que eu posso fazer também para finalizar na parte de tratamento de dados é porque eu tenho compreensão da planilha de dados, ó, aqui é a precipitação total mensal automática e aqui é a precipitação total mensal. Essa automática aqui, ela não existe na coluna da convencional. Caio, tá travado para mim, mas vocês não estão me ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, estou sim. Boa, boa, boa. Tipo, na planilha da estação automática, eu tinha dados de estação. Somente essa coluna aqui só era criada quando eu tinha estação pluviométrica automática. E aí ela não vinha na planilha da convencional. Então, é como se ó, um não existe quando o outro existe. São colunas diferentes. Então, para eu terminar meu dataset de precipitação, eu vou colocar todo mundo numa coluna só. Que é o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pedindo o quê? Para ele filtrar todo mundo que tem automática not nula, ou seja, ele está filtrando essa coluna aqui automática, onde não tem nulo, e preenchendo e criando uma nova coluna chamada precipitação acumulada em milímetro, com esse valor de precipitação total mensal automática. E aí eu vou fazer isso para todas as colunas. Ó,
precipitação automática e a precipitação total mensal, tipo, que era da outra estação, que era a estação convencional. E eu estou criando uma coluna para colocar todo mundo dentro. Tanto para a precipitação como para a temperatura. E aí eu tenho agora 2 estações, 2 colunas, que essa aqui, onde estava nulo, ela preencheu com esse valor aqui, que era o que não estava nulo. Então, agora eu tenho 2 colunas, e aqui eu não tenho informação nem da convencional, nem da automática. Aí eu preciso decidir o que é que eu vou fazer com esse tratamento de dados. Vai depender do que eu quero fazer com os dados. Para a minha pesquisa, como eu queria validar dados, eu excluí os dados faltantes. Porque eu digo, se eu já não tenho um valor verdadeiro para validar os dados, é melhor que eu fique com o dado do satélite mesmo, do jeito que ele está. E eu pego somente uma porção de dados para validar esses dados. E os dados faltantes nos meus dados, é realmente dos dados que não tem satélite, eu vou fazer com regressão linear. Mas existem outros diversos métodos para preencher dados faltantes em dados. Existe a mediana, a média, e aí vocês teriam que analisar o que seria mais interessante para cada análise que vocês querem fazer. E, tipo, sempre dizer, ó, fiz tal coisa utilizando tal método. Porque, tipo, quando você justifica o que você fez, você já, mesmo se estiver errado, mas você, tipo, sabe por onde você seguiu, até para alguém fazer uma correção, sabe? E dizer, ó, tipo, não usa média, usa mediana, para você não ter dados tão diferentes do geral, porque vai que tem algum outlier nesses dados. Mas para minha pesquisa, era mais interessante que eu fizesse um preenchimento de dados por regressão linear ou por outros métodos que existem também. Tem a regressão múltipla, tem regressão. Tem outros métodos que é o preenchimento de. Eu esqueci o nome, mas é um método. Tipo, regressão linear é um método intermediário para utilização disso. Tem um que é mais, tipo, mais simples, mas eu acabei não optando porque ele dava muito erro. Eu não lembro agora o nome do método. Mas é muito assim. Tem dados faltantes, o que é que a gente faz para tratar esses dados? Será que excluir esses dados vai causar muita diferença na minha análise? No meu caso, iria. Eu não podia ter dados faltantes de mês, porque eu estava querendo analisar todo o período. Eu poderia chegar numa média ok com os dados faltantes, mas eu não podia ter dados faltantes, porque eu já estava com um conjunto de dados limitados há 30 anos. Então, é muito de entender o que é que você está precisando fazer para você tipo, saber o que é que fazer agora, entendeu? Aí, era isso, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês da parte de tratamento de dados, né? Que a gente saiu de um. Deixa eu mostrar de novo como é que a gente saiu. Que aí fica do bloco de notas. Eu acho que esse Júpiter já tá. Posso compartilhar sim. Deixa eu mostrar aqui. Eu queria mostrar o bloco de notas. Vê, o site deu os dados dessa forma e a gente precisou se virar para poder criar o nosso dataset funcional e conseguir fazer nossas análises. Então, eu comecei lendo somente até a 9ª linha de todas as planilhas. Depois eu precisei inverter, né, o que era a linha, virar coluna e ir concatenando os datasets iniciais das bases de dados. E depois eu, tipo, juntei, uni com o que eu tinha e preenchi os dados faltantes com FFill. Aí é isso. Eu queria agora passar a bola para vocês. E acho que Caio agora também ficou travado. Mas se vocês puderem ter algum comentário para fazer, alguma pergunta. Eu vou Tá me estar no escutando? grupo, estou te escutando.
A pergunta que eu tenho, Munhoz, é qual foi a tua motivação pro trabalho? Tipo, acho que eu até comentei contigo na caixinha lá que uma das coisas que eu acho bastante interessante quando vai se criar um projeto é entender a motivação por trás. Então, o que te levou a trabalhar com esses dados? E qual dica tu dá a quem tá aqui para, tipo, eu quero fazer um projeto de ciência ou análise de dados, mas eu não sei o que fazer. Então, como é que tu pensou? Como é que tu pode indicar ao pessoal que venha a querer criar um projeto? Tá. Vê, eu trabalhei com dados de precipitação. Inclusive, foi dados antes do mestrado. Então, eu fazia iniciação científica. E aí eu estava trabalhando com dados de precipitação. Então, eu dei uma continuidade até no mesmo departamento a trabalhar com esse tipo de dado. Então, quem me apresentou esses dados foi meu orientador. Então, eu acabei gostando dessa parte de análise de dados, tipo, ele não motivou o método, não motivou passo a passo, mas eu sempre optei por preciso deixar alguma coisa reprodutível, sabe? Tipo, então eu sempre optei por fazer as coisas de forma que eu conseguisse rodar um código hoje, em 2024, tipo, eu conseguia ainda extrair informação daquilo que eu fiz, sabe? Não, sempre tive a cabeça de não deixar a análise parada no tempo. Então, acho que isso foi uma das minhas motivações de trabalhar com dados. Era que eu queria deixar algo reprodutível. A dica que eu daria para, tipo, eu não sei se vocês estão fazendo faculdade, se vocês estão na pós, se vocês, tipo, querem pegar uma base de dados do Titanic do Kaggle e fazer uma análise de dados, sabe? Mas eu acho que fazer tipo, ter compreensão de quem vai, quem vai usar o que você está fazendo. Porque eu acho que muito da gente procrastinar desenvolver uma análise de dados é porque a gente não sabe quem vai olhar os nossos dados. A gente não sabe quem é o nosso público-alvo. Então, dado que você define um público-alvo, seja seu chefe, seu gestor, a sua dupla, você sabe o que aquela pessoa vai conseguir contribuir para a sua análise de dados. Então, você vai conseguir desenvolver alguma coisa que seja para ela visualizar. Então, eu acho que a dica que eu daria é que você tenha um contexto, que você tenha um público-alvo, que você resolva, ou pelo menos procure resolver o problema de alguém, a dor de alguém, para que você consiga reproduzir aquilo. Tipo, não simples. Eu gostei muito porque ninguém quis que eu fizesse nenhuma análise exploratória e quis realmente que eu fizesse tratamento de dados. Alguém tem mais alguma? Respondi, Caio. Respondeu assim. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Tenho uma dúvida, Flávia. Com esse tipo de projeto que você fez, seria possível algum governo ou prefeitura investir nesse projeto para a gente prever esse tipo de situação que Então, acontece, de seca ou de cheia? mas eu acho que quando a gente tem em posse do conhecimento, a gente já sabe os locais que já aconteceu alguns tipos de desastre, sabe o quão danoso, o quão custoso é esse tipo de coisa, com certeza seria reprodutivo. Eu não mostrei aqui, mas tipo, eu desenvolvi um dashboard também, fazendo dos dados dos desastres. Aí dá para fazer filtro por mesorregião e tudo mais, para entender realmente o que aconteceu ali de fato em números maiores, né? Respondi, Michele. Respondeu sim. Obrigado. Lucas? Lucas? Lucas está sem microfone. Lucas, Eu alô. tô, calma. Ainda não tem o link da dissertação. Ainda tá. Eu vou enviar para a biblioteca esse fim de semana, aí tá nesses trâmites de biblioteca, sabe?
Estou passando para o modelo da biblioteca. Oi, Flávia. Vou publicar o artigo esse fim de semana também lá na revista, no boletim de ciências geodésicas. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, massa. Oi, Flávia. Foi massa a apresentação. Eu acho que, tipo, de toda a apresentação, um ponto que era legal tu trazer sobre o ralo solar. Não sei se tu já ouviu isso falar. raio solar, Ralo. nunca ouvi Vou falar. escrever no chat. Porque, tipo, é isso aí, o pessoal falou. Eu já ouvi, tipo, eu acho que um dos métodos que eu ia calcular o SPI, ele leva, porque tipo, o SPI, o que ele é, né? Não, minto, desculpa. Eu estava querendo trabalhar com dados de temperatura. E aí eu tenho um índice que é o índice de evapotranspiração padronizada. Isso. Aí esse índice ele é calculado com a diferença entre a precipitação e a evapotranspiração. Aí para calcular a evapotranspiração, utiliza dados de Halo. E aí eu acabei calculando na época, mas por falta de dados de temperatura, eu acabei não dando prosseguimento a utilizar dados de temperatura também. Não, tranquilo. Mas foi algo que eu também não sabia. Eu fui saber com minha noiva, que ela é engenheira florestal, sobre a chuva que teve aqui em Recife. Aí ela falou que, tipo, tava para prever por causa desse fenômeno, tá ligado? Do ralo solar. Porque ele acontece antes de ter uma precipitação muito alta, em pouco tempo. Aí, geralmente, acontece uma semana antes, coisa e tal. Só que, tipo, aquele negócio, né? A galera meio que despreza muita coisa. Aí eu fiquei, não sabia não. Aí só informação assim que eu também não sabia, que eu gostei. Tô sabendo agora. Mas Aí, para calcular dados de evapotranspiração, utiliza muita coisa. Utiliza número de dias com sol no ano, número de dias de chuva no ano. Eu lembro que era tipo umas 10 equações. é gigante, gigante. Mas foi massa a apresentação, vice. Parabéns. E vamos embora para mais. Fizeram porque eu utilizei o teste de Kendall. Então, eu utilizei o teste de Kendall porque os meus dados eles não tinham distribuição normal. Se eles tivessem uma distribuição normal, eu ia estar utilizando a correlação de Pearson. Mas como eu tinha um volume de dados muito grande e minha distribuição de dados não era normal, eu precisei utilizar a correlação de Kendall, tal de Kendall. Alguém tem mais alguma dúvida para Flávia? Chat, meu LinkedIn e Aproveita. meu Instagram também, que eu compartilho a parte de, se alguém tiver interesse, né, conteúdo de rotina de estudos. Eu compartilhei também meu Instagram. Aí eu acho que esse projeto do dashboard vocês podem encontrar. Eu posso colocar o link aqui se vocês quiserem também. Pode falar, Gleison. Ana Flávia, posso fazer uma pergunta ainda sobre questão de início de carreira? Pode. Vê só, eu tenho buscado algumas vagas de júnior para cientista de dados pela internet, na Glassdoor principalmente, e eu notei que algumas vagas ela pedem para cientista de dados, tá? Pedem conhecimento também em engenharia de dados. Aí fica uma dúvida assim, eu já notei também que tem vagas que pedem para Excel, Power BI, ou seja, parte de analista de dados e engenharia de dados para uma vaga de cientista de dados. Como é que a senhora pode nos aconselhar sobre essa dinâmica de não ser se ser específico é o que mais importa ou se a gente também tem que abranger um pouco mais as outras áreas para poder se dar bem no mercado? Boa pergunta. Então, eu acho que a empresa, quando está contratando um júnior, ela vai querer que você saiba o máximo de coisas possível. Mas você não tem como saber o máximo de coisas possível, porque, tipo, senão você vai acabar virando um pato. Quem sabe tudo não consegue aplicar tudo e não tem como se especializar. Eu diria para você aprender o básico, que é requerido em todas as áreas. Na área de dados é muito requerido a parte de SQL.
foi até um defeito meu que eu deixei para aprender SQL depois. Então, seria aprender bem a parte de SQL. Aprender bem também Excel, ter alguma ferramenta de BI, a BI é a mais famosa, e, tipo, ter também uma compreensão de BI, uma compreensão de banco de dados. Eu acho que alguém que quer ser cientista de dados tem que fazer uma análise, uma parte de análise estatística, tipo, ter uma base sólida de estatística. Muita coisa dá para ser resolvida com a parte de análise descritiva. Nem sempre é ir logo partir para, vou fazer um modelo e tal, não sei o quê. Tipo, dá para tirar muita coisa sem você partir para parte de modelo, sabe? Tipo, da minha pesquisa mesmo, por exemplo. Muita coisa dava para ser extraída da parte de quantitativo, analisando os quantitativos. Então, eu não precisei partir para uma parte estatística. Realizei uma parte estatística, analisando uma estatística exploratória, que foi a parte de análise descritiva. Analisei tendência, calculei alguns índices que eu precisava ali. Mas, tipo, consegui resolver uma parte utilizando a parte exploratória bem, sabe? E essa parte exploratória ela vai ajudar você tanto para ciência de dados como para análise de dados. Entendi. Posso fazer só mais uma pergunta? Pode. A senhora me perdoe porque eu estou aproveitando a oportunidade de ter alguém assim para poder tirar dúvida. Eu também notei que algumas vagas até para júnior também solicita inglês avançado. Isso seria coerente para quem está começando na área, tipo, saber um inglês avançado, sabendo que a gente demora pelo menos aí uns 3 a 4 anos para chegar nesse nível de inglês? Então, eu diria que é bom você saber inglês, você ter conhecimento de inglês. Porque tem muito projeto que é tipo de empresa que é para empresas de fora, ou muito cliente que é muito cliente de fora. Então, tipo, eu acho que na base também tem que ter inglês, sabe? Quem está na área de tecnologia também tem que estar aprendendo inglês. Você não precisa, tipo, ser o avançado e até para quem está começando. Eu acho que para quem está começando é muito mais importante você dizer que tem interesse em aprender, ou que está aprendendo, está se desenvolvendo, do que realmente saber. Eu acho que realmente saber é muito mais na prática na, do que tipo, estudando e na teoria, sabe? É muito de dia a dia, de conhecimento de empresa, conhecimento de projeto, e você conseguir saber usar as ferramentas que você tem. Tipo assim, eu estava desenvolvendo um mestrado, então eu estava querendo me desenvolver, tipo, eu me desenvolvi muito em Python, desenvolvendo minha pesquisa de mestrado. Então, tipo, eu tive interesse de, vou pegar minha pesquisa de mestrado, vou fazer, tipo, tudo que eu puder em Python, para que eu consiga ficar boa nisso, sabe? Então, no meu antigo trabalho, muita coisa também eu, tipo, desenvolvia tudo em Python, porque eu queria ficar muito boa em Python. Então, eu utilizei o que eu tinha no momento para ir ficando boa. Aí, vocês que estão estudando, podem estar desenvolvendo um portfólio, um projeto de início ao fim para alguém, por exemplo, para algum projeto da faculdade. Aí você, tipo, escreve ele bem, contextualiza ele bem, desenvolve ele bem, mostra para alguém, pede feedback, posta no LinkedIn. E é muito, tipo, do que está sendo disseminado, mas é a maior realidade. Como você se torna. Não tem essa pessoa que tem um excelente portfólio. Tipo, eu demorei muito para ter meu portfólio por causa de perfeccionismo, de, quero fazer alguma coisa muito boa. Sendo que bom, bom fica depois. Tipo, você tem um bom daquele dia, daquele momento. Tipo, você ter algo é muito melhor do que você não ter nada, sabe? Entendi, Flávio. Muito obrigado. Por nada. Flávia foi perfeita nas colocações. É, eu também sou do time da Flávia de é importante tu se tornar específico em algo. Tanto que eu tô vivendo o contrário disso, sabe? Eu passei por algumas empresas diferentes, em 3 segmentos diferentes, fazendo diversas funções um pouco diferentes. Então, isso está me tornando hoje um profissional que eu sei um pouco muito de tudo, mas não sou específico em nada. E hoje eu estou me sentindo mais, como é que eu posso dizer? Mais obsoleto, por não estar tão específico em alguma coisa, sabe? Então,
é importante, e até um feedback que eu recebi de um diretor de uma empresa foi o seguinte: ou tu começa a ser específico em alguma coisa, ou tu começa a tentar verificar se tu se encaixa na área de gestão, porque o perfil mais generalista acaba sendo ideal para um gestor, sabe? Então acho que também é uma dica para vocês que, caso queiram ser mais generalistas, que tentem pelo menos pensar um pouco se encaixam como gestores de empresa, sabe? Acho que é isso. Flávia, tu gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria, tipo, só agradecer, né, pelas contribuições, pela interação de vocês. Foi a minha primeira vez fazendo, então, tipo, Caio já tinha me convidado outras vezes, e aí eu, tipo, também querendo deixar alguma coisa de perfeccionismo, de fazer uma boa apresentação, de ter o momento certo para estar apresentando algo. Então, eu, tipo, tô tentando deixar um pouco, assim, de, tipo, ter que estar 100% pronta, porque a gente nunca vai estar 100% pronto para nada, sabe? Então, é muito encarar, colher o que vocês deram de feedback, aprender com o que deu certo hoje, o que não deu certo hoje, para que, tipo, nas próximas vezes a gente vá melhorando e se aperfeiçoando, sabe? Acho que a gente vai aprendendo muito mais quando a gente está agindo do que quando a gente está parado esperando o perfeccionismo chegar. Perfeito, perfeito. E eu também gostaria de agradecer, Flávia, principalmente tua disponibilidade, foi maravilhoso. Tipo, tu falou em assuntos essenciais pra gente, principalmente para um analista ou cientista de dados, e eu espero te ver aqui com a gente mais vezes. É isso. Obrigado também a todo mundo que esteve presente, e um bom final de semana para todos. Obrigada, gente. Tchau, bom fim de semana.